referência, de fato, no Brasil e lá fora, dentro da justiça restaurativa, aplicada ao judiciário. Então, assim, nós nos conhecemos através da doutora Kátia, né? Ela que fez esse movimento de trazer você até aqui, para que a gente pudesse falar sobre essa temática tão significativa para todos nós, porque é uma forma muito nobre de poder viver dentro do judiciário essa abordagem da justiça restaurativa. E gratidão a Kátia por isso, a nossa querida amiga em comum, lá de Campinas, advogada lá de Campinas, é parceira nossa lá do ILA, do Instituto ILA, lá em Campinas também. E a gente vai começar, na realidade, um bate-papo, Roberto, para que você possa falar um pouco da sua experiência, do que é a justiça restaurativa para as pessoas, de que forma que ela é aplicada dentro do campo do judiciário. Eu fiz uma pesquisa bastante significativa em relação à justiça restaurativa, mas muito superficial. Eu não conheço muito a fundo a justiça restaurativa, né? Mas eu tenho outras especialidades, como neuropsicologia, constelações, enfim, são vários aspectos daquilo que eu já estudei, mas eu quero com certeza fazer uma formação nessa área para que eu possa me especializar, que é uma área que eu sei que dialoga muito com o pensamento sistêmico, e elas podem estabelecer juntas bons recursos para lidar com aspectos dentro daquilo que a gente chama de mediação, de conciliação, de arbitragem, justiça alternativa, comunicação não violenta para o movimento do judiciário e dentro de outros contextos que são importantes, né? Então, assim, a minha gratidão por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje. A gente está criando, na realidade, um encontro onde possivelmente vão gerar bons frutos futuros, né? Em relação a boas parcerias futuras, em relação a esse movimento de estudo, de prática, para que a gente possa juntos crescer e levar para as pessoas, de uma forma geral, para a sociedade, de uma forma geral, novos significativos movimentos de pensar diferente, de sentir diferente, de agir diferente, né? Então, a fala é sua agora. Mais uma vez, gratidão, e vamos que vamos. Eu vou perguntando para você o que surgir de dúvida, as pessoas vão fazer perguntas possivelmente aqui, tá? Então, muito bom ter você aqui na Maratona da Transformação, e vamos que vamos. Vamos lá, a fala é sua agora, e gratidão. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos e todas que estão nos assistindo também. Também tive me integrando do seu trabalho, Luciano, e sei que você tem também todo um trabalho muito consistente, né, no campo sistêmico, né, do direito sistêmico, das constelações. E eu vejo, então, a justiça restaurativa, na verdade, de um modo geral, de uns 15 anos para cá, ou talvez até um pouco mais, o que a gente está vendo é uma revolução, para não dizer talvez uma evolução do campo da ciência do direito, com vários movimentos que eles têm muitos pontos em comum, como, por exemplo, da mediação comunitária, mediação transformativa, da comunicação não violenta, da justiça restaurativa, do direitos sistêmicos, e outros estão se somando a eles também, como movimentos essenciais, enfim, todos que convergem buscando ressignificar a materialização do que nós chamamos de justiça. Na verdade, é um valor que tem um campo de mistério muito grande, o que é a justiça, né? De como entender, né, esse valor e como materializar esse valor, né? Mas esses movimentos todos, eles partem também de uma grande insatisfação com o que está posto daí, né? Com uma dinâmica, né, de punição, né? Uma dinâmica, né, de poder sobre o outro que não tem sido satisfatório na harmonização dos conflitos, né? Esses movimentos é que nem, vamos dizer, fazendo um paralelo com o campo da saúde, né? Eles convergem todos para a mesma direção, mas têm suas identidades próprias, né? Como na saúde você tem a homeopatia, a antroposofia, a Ayurveda, a medicina chinesa, também esse campo que se constrói dentro da ciência do direito, nós temos também movimentos que se repensam, né, não que nem na saúde na alopatia, mas se repensam fora de um sistema, né, hierárquico, fora de um sistema
né, que pensa, como eu disse anteriormente, se alguém ocasionou dor ao outro, você vai ocasionar um sofrimento a essa pessoa, entendendo que dessa forma vai inibir, né, um comportamento de desarmonia. Né? Esses movimentos, eles também têm um campo muito comum de cultura de paz e eles bebem muito, se inspiram muito em tradições ancestrais. Né? Particularmente, vou direcionar diretamente com o direito sistêmico, né? Nós sabemos o quão, né, se referencia, reverencia e quanto tem inspirado Bert Helling e tantos outros que vêm depois também, né, nas tradições ancestrais. A justiça restaurativa também. Né? Chega a um determinado ponto histórico, né, que várias pessoas em vários pontos do planeta começam a ter então esse grau de insatisfação. Isso não está bacana, né? Aquilo que a gente entende como crime, a forma daquilo que a gente entende como crime, como a gente responde aquilo, é insatisfatório. Acaba retroalimentando um circuito de violência. E esses movimentos, eles começam a olhar para tradições ancestrais e tradições espirituais também, mas vamos focar nas tradições ancestrais, e não só nas tradições ancestrais, mas nas tradições das diversidades culturais, mostrando que em inúmeras culturas existem infinitas, e aí não é uma figura de retórica, mas realmente infinitas formas de quando ocorre um desequilíbrio, você traz um equilíbrio, que não necessariamente você otorgar para um terceiro que vai vir de cima para baixo, dizer o que é certo e errado, com recorte de certo e errado, impondo pelo uso da força, pelo monopólio legítimo do uso da força. Esse olhar direcionado para essas tradições começaram a ver, olha, naquela comunidade, né, as pessoas, quando alguém cria uma desarmonia social, ela se reúne em torno de um símbolo sagrado para aquela comunidade, como, por exemplo, uma árvore, o baobá, que é uma árvore medicinal, como em alguns países, né, da África, e no entorno dessa árvore buscam se reconectar com uma noção de que tudo está interdependente, que se uma pessoa trouxe um desequilíbrio, o equilíbrio afetou a todos e todos são corresponsáveis para trazer o equilíbrio também. Então, como todos vão contribuir para que aquela pessoa volte para o centro dela, né? Volte para o equilíbrio e, consequentemente, né, nesse movimento de equilíbrio, né, se reequilibra o todo, como, enfim, o todo. Né? Então, olha, naquela outra comunidade, né, as pessoas, quando alguém nasce, as mulheres levam aquela pessoa para o meio da mata e cantam uma canção para ela e passa a ser a canção daquela pessoa. E todos os momentos iniciáticos de passagem dessa pessoa se canta aquela canção. Né? E assim vai, inclusive, quando essa pessoa traz algum desequilíbrio social. Enfim, nossas tradições também brasileiras, né, das nossas primeiras nações, também têm essa ancestralidade. Nós tivemos, e aqui eu aproveito fazer uma referência ao Cacá Verá, que é uma liderança indígena brasileira, Tupi-Guarani. No encontro de justiça restaurativa, ele trouxe uma fala que eu estou me permitindo falar sobre isso, porque eu acho que essa é a essência de todos esses movimentos, e depois eu vou trazer a identidade da justiça restaurativa no mais específico, mas acho que isso é um ponto importante para se entender. Ancorar essa visão. Né? Então, voltando para o Cacá Verá, que eu aproveito para então, honrar toda essa nossa ancestralidade que nos inspira e que está no nosso DNA. Então, como é que a gente também acessa essa sabedoria? Cacá Verá, trazendo a noção, trazendo a tradição tupi-nambá e dos tupi-guaranis, ele fala que, anteriormente, tupi era o nome que se dava para o ser humano, o humano. Não era a designação de uma etnia. E tu é som, né? E pi é acento.
Então, o ser humano seria o acento desse grande som, né, do todo. E Tupã é o som, som, né, Pan do todo, né, dessa grande sabedoria, né, que passa a natureza de todos. Então, como fazer estratégias, né? Ele vai trazendo a noção, quer dizer, partindo dessa cosmologia ancestral, de que os tupis nambás, com essa perspectiva, né, eles resolviam tudo em roda. Uhum. O ancião deles, que é um termo dado ao ancião, a sabedoria, é aquele que tinha a maior capacidade de escutar o todo, todos humanos, mas todos os reinos Uhum. naquela comunidade, que ali fica muito nítido dessa interconexão e interdependência de tudo. Da mesma forma, né, esses preceitos, né, foi tão forte essa percepção, é tão forte essa cultura, melhor dizendo, e a percepção atual é essa cultura, né, que o Cacau fala que a gente nem sabe, né, que existe um livro escrito pelo Afonso Arinos de Melo Franco, né, que fala o Tupinambás na Revolução Francesa, como os Tupinambás influenciaram os valores que informam a Revolução Francesa de fraternidade, igualdade e liberdade. Lindo isso. Ah. E ele vai trazendo toda essa tradição, e quando ele fala dos Guaranis, né, e também que quer dizer Guarani, a tradução da palavra Guarani é guerreiro de si mesmo, né? Guerreiro de si mesmo, porque os Guaranis também têm essa noção do acento do som do ser humano, mas o ser humano ele é dividido, que ele tem uma essência que reverbera esse som maior, né? E que você pode fazer como uma sintonia da grande harmonia. Você tem um outro nível, que é aquilo que ele vibra, reverbera, né? De acordo, né, com a sua emoção, com os seus sentimentos. Né? E você tem um nível mais instintivo, mais corporal. Geralmente, quando alguém pega uma desarmonia, é porque esse nível casca, vamos dizer assim, o corporal está querendo dominar os outros. Uhum. E a dinâmica que era feita é que se convidava essa pessoa que jogou um desequilíbrio, rompeu uma norma da coletividade, afetou a todos, que a norma não era um fim em si mesma, é uma estratégia de convivência, né? Convidava ele a fazer uma reclusão para ele resgatar, né? Fazer esse alinhamento dessas partes todas. Então, primeiro ele entrava em contato consigo mesmo, e depois ele se reunia em roda com todos da comunidade, e todos da comunidade diziam para ele a memória que eles tinham daquela pessoa naquele nível vibracional, como que ele brincava como criança, como é que ele se relacionava com o outro, para que pudesse, dessa forma, resgatar, né, reassumir a sua nobreza, né, de alinhamento, né? Estamos vivendo tempos que nos convidam também a gente reassumir essa nobreza, né, a nos olharmos, né, e a nos reconectarmos, né, com todos os nossos corpos e com o entorno também. A justiça restaurativa, ela busca exatamente isso, como me parece todos os outros movimentos. Mas entrando agora no mais específico da justiça restaurativa, Egberto, só um minuto. Eu quero te falar algo que está me impressionando muito, que é o que você está transmitindo através da tua fala, sabe? É um sentimento de respeito e de amorosidade muito grande. Eu acho que se tivesse uma interrupção na live agora, o que você já trouxe já preencheu muito o meu coração e já preencheu muito as minhas emoções, porque é algo que ouvir isso de alguém da sua posição, né? Eu conheço muito a Vanessa Alfero, eu falei até com ela hoje, estava conversando com ela hoje que a gente estaria fazendo uma live juntos hoje. Não, manda um beijo para ele, manda um abraço para ele.
é uma juíza, assim como você possivelmente, que fala de amor dentro do tribunal, ele fala, né, nas palestras e seminários, cursos. Já tive a oportunidade de trabalhar junto com ela várias vezes, dando treinamento para juízes no Rio de Janeiro, no Rondônia, em vários lugares. E é impressionante a disponibilidade dela desse lugar de ser humano, né? Ou seja, de olhar, de fato, não como a posição que ela ocupa, mas muito mais pelo movimento daquilo que é as relações e de que forma que essas relações podem ser vistas de um outro lugar, né? E já te dou esse coraçãozinho para você, ó, apesar de não conhecê-lo, mas assim, meu respeito e consideração pela sua autenticidade, pelo seu conhecimento, muito mais pela sua congruência e prática daquilo que você faz, porque eu sei que deve ser muito difícil se posicionar diante dessa postura dentro do judiciário hoje, né? Por vários motivos, e que fazem sentido, talvez, para essas pessoas ainda estabelecerem esse olhar. Mas é impressionante porque eu percebo que a JR traz essa autonomia, né? Ela potencializa essa autonomia de eu poder me autorresponsabilizar pelos meus processos, pelas minhas infrações, né? E de que o mais lindo disso tudo é que colocar o ofensor e a vítima juntos e ali eles poderem, né, se olharem nos olhos e estabelecer que isso faz uma correlação muito grande de respeito e potencializar aquilo que é o melhor de cada um, né? Para que a gente possa compreender os verdadeiros motivos que levou alguém a cometer um crime ou uma infração, seja qual for, né? Mas só queria dizer para você que se a live acabasse agora, já seria maravilhoso a sua introdução, né? Grande gratidão mesmo por essa fala inicial da tua fala, né? Muito bom, parabéns. É isso que eu queria falar para você. Obrigado, Luciano. Há várias formas de abordar a justiça restaurativa. Eu estou tomando a liberdade de dizer aqui, de trazer mais com um viés mais da relação conosco mesmo. Sim, por favor. Certo? Daria para falar, e eu vou falar, tentar, se o tempo dá, também dentro do nosso sistema jurídico, como é que isso se introduz, né? Como é que também a gente trabalha o fenômeno complexo da violência, né, com as instituições, mas eu quero focar muito nisso, principalmente nesses termos que nós estamos fazendo uma reclusão quase que compulsória, estamos sendo pelo menos convidados a isso, né? Porque é essa prática diária que nos permite a lidar, seja na função profissional que estivermos, né, a lidar com os desafios, né, que muitas vezes não são claros e apresentam muitas escolhas e a gente pode se perder nessas encruzilhadas, né? Então, se autotrabalhar de uma forma consciente, trazendo a nossa corresponsabilidade, percebendo como nós somos co-criadores dados de coisas que estão aí, e que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, né? Isso, inclusive, é um risco muito grande, acharmos que estamos num lugar superior, né? Fundamental, para que haja essa desconstrução de olhar que esses movimentos, e particularmente a justiça restaurativa, busca você olhar as coisas, os fatos, com uma outra perspectiva, que é uma perspectiva compassiva, amorosa, e que a resposta para o desequilíbrio, para trazer harmonia, é através de uma ação ativa de não violência, né? E para isso precisa desconstruir, fazer um exercício de desconstrução das nossas crenças, o que não é fácil. Se nós entendemos que é de pequenininho que se torce o pepino, que pau que nasce torto, morre torto, é assim que nós vamos ver o mundo e agir perante o mundo. A gente aumenta uma oitava maior ainda com relação a isso. Entendemos que existem pessoas boas e más, que os maus merecem ser punidos, que sem castigo e punição não haverá respeito à ordem. É assim também que nós vamos sustentar, reproduzir e sermos mantenedores desse sistema. Uhum. Então, e aí nós temos uma cumplicidade para isso. E isso se faz com uma prática diária. Esses movimentos, e aí eu tomo a liberdade, né, quer dizer, fazer esse mergulho profundo, para que a gente resgate a nossa nobreza. Uhum. Né? O coronavírus tem a ver com isso, né, com coroa, né, com a nossa, né, com uma nobreza, né, que a gente resgate essa nobreza, né, assim, nossa. Né? E nos percebemos como corresponsáveis, porque a gente também é uma das variáveis mais
que mais contribui para o circuito de violência é sempre colocar a culpa no outro, culpa no externo, não se ver nem como, como responsável nesse sentido, e a justiça restaurativa trabalha muito com essa corresponsabilidade interna e do coletivo. Né? Uma vez, eu também cito muito essa passagem, porque ela também é uma chave de entendimento, né, da justiça restaurativa e também para os outros movimentos. Né? E faço uma analogia com numa fala do Dalai Lama, com o que ele falou sobre espiritualidade, e eu faço uma analogia com relação à justiça. Teve um encontro ecumênico onde o Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual que era a melhor religião. O Dalai Lama respondeu que a melhor religião é aquilo que te tornava melhor. Boff, não satisfeito, assim, querendo avançar, perguntou, mas o que me torna melhor? É aquilo que te torna mais humilde, né? Mais compassivo, né? Mais sereno, né? Mais responsável. E trouxe alguns outros valores nessa direção. Né? Então, qual que é a melhor justiça? Aquela que realmente traz esses valores, seja para a vítima, ofensor, para pessoas diretas ou indiretamente afetadas. E isso é feito por uma prática diária. A justiça, da mesma forma que a espiritualidade não está nos templos, não está necessariamente, também estão nos templos, mas não necessariamente nos templos. Né? Se a gente entender como uma prática cotidiana básica, e a justiça também, como se a gente entender como uma prática cotidiana básica, né? Não vamos precisar de templos para que ela se materialize. Não vamos precisar de fóruns. O nosso coração, o nosso corpo é o nosso fórum, é o nosso templo. E com isso a gente começa a criar sentido para os fatos e as coisas que nos afetam. E isso não é um trabalho fácil. Né? Isso não tem nada a ver de fácil. Pode ser simples. Mas é trabalho, trabalho e mais um pouco de trabalho contínuo e diário. Para tonificar esses músculos atrofiados de percepção da realidade, que vê com essas crenças, com essas lentes de certo e errado. E além disso, né? E isso vale para todos, para vítima, ofensor, comunidade, para a gente desconstruir uma cultura de guerra, desconstruir uma cultura de medo, né? uma cultura, né, de poder sobre o outro e trabalhar realmente uma cultura de convivência e de responsabilização. Então, esses movimentos todos, se me permite avançar um pouquinho mais, né, fique à vontade. Eles foram surgindo dessa insatisfação. Olha, esse sistema tá doente. Né? Esse sistema está olhando só para a punição. Da mesma forma que, hoje em dia, eu vou fazer uma outra analogia, como uma chave interpretativa, né? O sistema de saúde, se a gente entender, o sistema de saúde institucional olha muito para a doença. Né? E saúde é um estado pleno que antecede a doença. Né? É um estado de harmonização. O sistema, não a justiça, o sistema do poder judiciário olha muito para a violência, para a desarmonia. E precisa começar a olhar para um estado prévio de harmonização, né? Que não extingue os conflitos, mas como que responde a eles. E quando surge o sistema de saúde, quando lida com a doença, ele busca eliminar o sintoma, né? E o sintoma é um alerta de que alguma coisa precisa ser trabalhada, alguma coisa que materializou naquele momento, mas é muito mais complexa e muito mais ampla. E geralmente o remédio é pior até do que o problema. A justiça também a mesma coisa. Né? E acaba com suas dinâmicas de punição com o outro, sobre o outro, né, de uma lógica punitiva, retroalimentando o sistema de violência. Porque a violência, quer dizer, a punição, ela desresponsabiliza. A pessoa cumpre, então, uma pena e está zerada. Como assim zerada? O que você fez para reparar o dano, o esgarçamento que você fez? Fez algum processo de reflexão do valor da norma que você rompeu, que está composta, a norma é composta de valores? O que você vai fazer para que isso não volte a ocorrer? Isso em termos de responsabilização individual. Mas nosso sistema também não convida a corresponsabilidade coletiva, porque achar que uma lesão corporal por um problema de bullying numa escola só por conta
só diz respeito àquela pessoa que agrediu, não tem uma corresponsabilidade da família, da comunidade, então é um recorte reducionista, né, que vai na linha do sistema de saúde que olha só para a doença também. Então, se a gente quer ir fundo na complexidade do fenômeno da violência, precisamos ampliar muito esse olhar, porque o sistema está insatisfatório. É um sistema caro, complexo. Um adolescente internado na Fundação Casa custa em torno de R$ 10.000. Não faz sentido isso. E você vai buscar ressocializar, tirando ele da socialização. A vítima no nosso sistema é um mero meio de prova para você estabelecer uma relação entre Estado e réu para poder punir. Né? Ela fica totalmente alijada desse processo. E todos esses movimentos têm mostrado que a justiça tem que ser uma experiência vivencial, de pele. Né? A vítima tem que fazer parte desse processo. Né? É um sistema que associa a justiça como vingança e retaliação. Né? Enfim, um sistema que, no frigir dos ovos, acaba, então, trazendo uma irracionalidade, uma racionalidade penal que apenas a médio e longo prazo, né, traz mais desequilíbrio. E isso eu pontuo para mudar o olhar, mas não para também entender. Eu também quero deixar muito claro isso aqui, indo um pouco ao encontro da pergunta que você fez há algum tempo atrás, dentro desse nosso sistema, como é que a gente lida também com isso? E a gente não vai lidar batendo nesse sistema, sendo muito firme, mas com muita suavidade. Se a gente vibrar na mesma posição, fortalece vai bater e voltar. E temos que honrar um sistema que tem uma história fantástica. O Estado Democrático de Direito foi conquistado com sangue, suor e lágrimas. O devido processo legal precisa ser legitimado e reconhecido. E a justiça restaurativa não está colocando à margem nenhum dessas importantes conquistas de liberdade, né, de igualdade que foram feitas. Mas também estamos num ponto que não dá mais para ficar dessa forma hierárquica, excludente, estigmatizante de poder sobre o outro. Então, a gestão de implementação disso também é um trabalho. Mas eu vou dar uma parada aqui, não sei se tem alguma questão, senão eu avanço também, que eu acho que ainda está um campo muito teórico, para começar a dar alguns exemplos também, se for possível. Então, tá ótimo, segue o fluxo daquilo que você está... Eu sinto que existe uma inspiração muito grande que você está trazendo agora para essas pessoas, para mim principalmente, né? Porque, como eu te falo, ouvir o que eu estou ouvindo agora me inspira a ser mais cuidadoso comigo, consequentemente com as pessoas que estão em torno de mim, porque isso me traz a consciência de que é possível sim fazer diante de todo o caos algo diferente. E que mais importante, que é uma premissa, inclusive, do pensamento sistêmico, que fala que todos, na origem, eles são bons e perfeitos, né? Então, esse movimento, ele nos conduz a um movimento muito maior dessa transmutação daquilo que são crenças limitantes de uma cultura ainda enraizada a olho por olho, dente por dente, e que isso remete a um movimento de ressignificar isso, porque talvez isso seja um caminho para a continuidade da humanidade. Porque da forma como a gente está hoje, a gente está vivendo muitas guerras internas, né? Consequentemente, isso reflete muito lá fora. E as pessoas se veem separadas ainda como... elas acham que não tem nenhuma influência ou que não é influenciada pelas pessoas que estão vivendo conflitos de guerras, que estão dentro das penitenciárias, dos orfanatos, dos asilos, enfim. Elas se sentem ainda separadas desse movimento, muitas vezes, né? Então, talvez esses movimentos como a justiça restaurativa, a própria constelação familiar, o pensamento sistêmico, a comunicação não violenta e tantas outras abordagens que estão tendo resultados significativos em contextos tão difíceis, elas sejam um bom caminho para que a gente possa pesquisar e colocar em prática aquilo que seja, de fato, a continuidade da humanidade. Então, assim, segue o teu fluxo, está muito bom. Vamos nessa. Muito bom. Sim, Luciano. E a gente está no começo, vamos dizer, do começo da ressignificação, né, dessa transcendência também. Né? E a gente está, muito formatado, né? A gente tem que nos resetar, né, para realmente
né, fazer esse avanço. E agora não é um interesse individual, não é um interesse grupal, é um interesse de todos. O coronavírus está aí para mostrar que assim o autocuidado também é um cuidado com todos e temos que ter essa intenção também, né? Assim, enfim, mas isso realmente é trabalho, eu volto a dizer, trabalho e trabalho contínuo, contínuo. Então, assim, só para começar a trazer um pouquinho mais para ações mais inseridas dentro de um sistema, né? E o grande trabalho é se é possível mudar um sistema por dentro, né? Assim, também ressaltar que a justiça restaurativa ela trabalha judicialmente, mas extrajudicialmente nessa perspectiva que a saúde ela é uma prática diária, diz respeito à saúde, à educação, à segurança, diz respeito a como eu respondo àquilo que me afeta no dia a dia. É uma prática, é um valor diário que seja praticado. Ela é muito importante para estar só na mão dos juristas. Então, ela faz dentro do sistema jurídico também, mas também está fora, nas comunidades, em todas, na sociedade como um todo. Isso é importante porque na gestão de implementação das práticas restaurativas, você vai trabalhar com metodologias e a justiça restaurativa ela não se reduz a uma metodologia, que eu já vou falar um pouco sobre ela, e ela não se reduz a uma metodologia pela amplitude que ela precisa ter e também por uma quase que, vamos dizer, uma autodefesa, porque se ela for só um feixe de técnicas, ela é facilmente cooptada e colonizada por um sistema que tem um campo gravitacional, que tem uma essência que também vai lutar para não ser modificada, que tem um campo de contramovimento, né? E a história das inovações jurídicas mostra muito isso, como as inovações são cooptadas para, ao final, você fazer mais do mesmo com a outra roupagem. Não é fácil perceber isso, né? Porque os argumentos racionais são muito grandes, né? Então, vamos fazer formações EAD, vamos fazer para um maior contingente, falta recursos, etc. E se a gente não fizer com o cuidado necessário, não que a gente não tenha que olhar para esses avanços tecnológicos, quando a gente viu, já foi. E a gente vai fazer mais o mesmo com a outra roupagem e legitimando isso também. Então, ter isso em mente é muito importante para que a gente possa prosseguir com um olhar e vigiar constante. Eu uso também um termo muito assim, vamos devagar porque a gente tem pressa, porque a gente quer chegar onde a gente precisa chegar do jeito que precisa chegar. Né? E não no fast food, que a gente vive também essa cultura do fast food. Né? Então, como repensar isso? Então, voltando um pouco, né, para essas práticas, elas visam não só dentro do sistema, mas fora, e elas visam não só quando ocorreu uma situação de violência, mas também quando situações de conflitos ou situações de construção de consenso, situações de inclusão de pertencimento, né? Com tudo isso, você vai praticando dinâmicas dialógicas, horizontais, de inclusão, vai mudando esses músculos atrofiados com uma outra perspectiva, como tudo está interligado e interconectado. Então, se faz dentro do sistema e fora também. Jurídico agora estou falando. Sim. E ela também visa que essas práticas vão para o sistema de saúde. Então, uma UBS, como o médico, o paciente se relaciona, enfermeiro, funcionários, enfim, para todas as portas onde tem relações. Porque a justiça restaurativa, o foco dela é na relação do outro. Isso é muito importante também, é outra chave de interpretação. Uhum. Na relação que há o esgarçamento, é na relação que nós vamos, então, transcender e restaurar, e não é restaurar a relação anterior, que geralmente pode ser ela que estava no desequilíbrio, é restaurar o valor de justiça, a harmonia. E como se faz isso? Aí que vem as diferenças de cada movimento, a homeopatia, a antroposofia, ou então o direito sistêmico, a justiça restaurativa. Como que se faz isso? Cada um com seus desafios próprios. E aí nós temos a identidade, hoje um pequeno gap de conexão aqui agora.
não para criar pontes, né? Mas para criar exatamente o diálogo. Não, identidades são membranas que se dialogam, mas têm a sua identidade própria. Falar sobre comunicação não violenta tem uma identidade. Mediação comunitária e transformativa tem sua identidade. Direito sistêmico, constelações, a sua, e justiça restaurativa. Focando na justiça restaurativa, ela trabalha também com encontros. A gente fala de uma forma poética como uma arte de encontro, né? Com vítima, ofensor, pessoas que foram direta ou indiretamente atingidas, né? Ou pessoas que podem contribuir para que haja a restauração daquela relação esgarçada, né? E uma pessoa conduz, vamos dizer, conduz, não é conduz, porque é o todo que conduz, mas uma pessoa prepara esse encontro, é um guardião desse encontro, né? Prepara a vítima, né? Tem uma pré-conversa com ela, o ofensor, mesmo essas palavras a gente ressignifica elas, né? Porque a gente vê muito nas práticas restaurativas quem é vítima, quem é ofensor, né? Como a comunidade, pessoas representantes da comunidade vão estar naquele encontro. Então, você tem essas dinâmicas, elas têm em comum, você tem uma preparação desse encontro, o encontro e um acompanhamento pós esse encontro, né? E trabalha, e dentro do encontro trabalha muito com passos também para serem seguidos. Como é quase uma linguagem a ser aprendida, no começo é muito didático, mas depois tem uma fluência. Se a gente vai aprendendo a linguagem da não violência, da comunicação não violenta, da cultura de paz, no começo a gente vai gaguejando um pouco, é que nem uma outra, né? Mas depois flui, né? E a gente tem que preparar, né, para que esses espaços sejam seguros e acolhedores, né? Porque ali, naquele encontro, vão vir dores, vão vir sofrimentos. Não é paz e amor festivo, com uma florzinha no meio, todo mundo dá a mão e vai dar certo, né? Todo mundo vai se perdoar, vai ser... Não. No começo é muito doído e você simplesmente está criando um espaço, saindo de um espaço, vamos dizer, profano, indo para um espaço de respeito, um espaço sagrado. E eu faço um link com o resgate das tradições ancestrais, porque naquelas comunidades isso era facilmente percebido. A cosmologia percebia toda essa interdependência. Nosso desafio na pós-modernidade e em centros urbanos é como é que essas práticas ocorrendo naquelas comunidades vão ser colocadas em espaços tão esgarçados, fragmentados, com viés cartesianos, né, e materialistas tão grandes. E o risco de desvirtuar é muito grande. Então, por isso que existe, né, o que a gente chama cerimônias de abertura. Então, estamos passando por um espaço diferenciado, para buscar uma qualidade de presença, para que haja aquele resgate da nobreza de cada um. E no começo as pessoas chegam fechadas, assustadas, fragilizadas, com uma emoção confusas, raivas, etc. Então, grande parte da função do facilitador restaurativo, do guardião restaurativo, é buscar essa conexão de todos, ou começar a buscar a conexão de cada um consigo mesmo. E aí existe a variedade de técnicas. Uma das técnicas que mais nos inspira vem dos processos circulares, das tradições das primeiras nações canadenses, que é contar a história. E tem um bastão de fala, que é um objeto que tem significado para aquele grupo, que só fala quando a pessoa está com aquele bastão, né? E você também trabalha a audição, porque você só vai falar quando rodar o círculo, e você tem a ver com o que a gente está no planeta circular, tem a ver com a roda da medicina, enfim, como que isso vai trabalhando, né? Assim, para que você, metade do tempo é essa reconexão. Para aí você olhar para a questão e aí você poder, então, ver alguma solução. Então, você tem uma briga numa escola, né? Tem uma outra técnica que é baseada muito na comunicação não violenta, né? Que é você falar e ressignificar o que foi dito também. Né? E aos poucos você vai aumentando para aquele grupo. Uma briga numa escola, por uma questão de bullying, ocorrida numa comunidade de periferia de São Paulo, porque um adolescente, um aluno chamou a colega de classe de textuda por conta da configuração física dela, e aquele dia ela pegou ela na curva e ela agrediu esse aluno.
aquele auê, né? Já tem separa, a escola já querendo fazer a suspensão ou a transferência compulsória, eventualmente tem um boletim de ocorrência, porque aquele aluno foi agredido fortemente, com sangramento no nariz, enfim. Você vai para o boletim de ocorrência, você tem um encaminhamento para, né, delegacia, promotor, oitiva informal, oferecimento de representação, o juiz, eventualmente a aplicação de uma medida socioeducativa, advertência, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Muito dificilmente essa aluna vai fazer qualquer reflexão do valor na norma que ela rompeu, né? Ela está se sentindo injustiçada porque ela que foi agredida, e no dia que ela deu uma resposta mais ativa, ela foi punida. Né? O que houve? Houve um círculo restaurativo nessa escola. Né? Dessa adolescente com a mãe dela, do adolescente com o pai, né? Do representante da escola, do conselho tutelar, alunos. Né? Eu estou resumindo muito porque o tempo é curto. Né? Essa adolescente fala, né? Começa a chorar porque o padrasto dela também chamava ela de testuda, a mãe dela está ali com ela, está vendo que é uma situação mais delicada, o pessoal do conselho tutelar está ali. Né? Você vê que a situação é um pouco mais complexa, aquela escola que estava vendo ela como uma menina mais beligerante, belicosa, já está vendo ela com a sua humanidade mais profunda. Quando passa a palavra para esse adolescente, ele começa a chorar, porque a partir do momento que ele apanhou de uma mulher, ele passou a ser chamado de mulherzinha, mariquinha, 2 palitos para ele bater em alguém para mostrar que ele, né, numa sociedade patriarcal, ele é machinho, né? A qualidade da conversa já é outra, e assim você vai nesse balanço, vamos dizer, nessa dança, nessa busca de ressignificação, nessa técnica baseada na comunicação não violenta, porque é outra de contação de histórias, existem outras, e você vai ressignificando o sentido das coisas. Né? Você vai vendo que há uma complexidade muito maior. E isso não é passar a mão na cabeça de ninguém, mas não é dar o tapa na cabeça de ninguém. Falam que a justiça restaurativa é mais soft, mais light, mas o que a gente tem visto é aquela mais heavy, mais hard. Porque se eu olhar as consequências das ações que você fez, fazer isso no coletivo, ver também o coletivo, ver nas suas corresponsabilidades, não é fácil. Ver sua desestrutura familiar, eventualmente, não é fácil. A gente fala por nós mesmos. E isso aumenta a probabilidade, né, de você ter uma reparação do dano, você ter no frigir dos ovos é um aumento de consciência. Esse que é o objetivo. E aqueles 2 alunos, né, ao final, acertaram, né, junto com os pais, ela ia fazer a reparação da medicação que ele precisou, com gastos médicos, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma campanha na escola juntos, né, para mostrar o que é o bullying, como isso afetava a vida das pessoas, porque até então a escola não tinha feito nesse sentido. Então, para a comunidade como um todo, e a escola também se engajou, também viu sua corresponsabilidade, porque a escola ela não pode ser só uma hospedeira desses processos circulares, nenhuma instituição pode ser só uma hospedeira de um processo circular. Ela precisa rumar em direção a uma escola restaurativa, como o judiciário precisa rumar em direção restaurativo. Sim. E isso constitui pensar um fecho de ações complementares. Como pensar a sua gestão democrática, regimento interno, assembleia de alunos, grêmio, semana de grafitagem, porque começa a perceber que as instituições tensionam relações também. E aí é um outro diferencial da justiça restaurativa, porque ela trabalha com um viés relacional com o outro, consigo mesmo, como falei anteriormente, que eu comecei por aí, conosco mesmo. O convite da venda da justiça é muito para a gente olhar para dentro de nós mesmos, sim, também. Mas também com um viés institucional, como você vê as violências estruturais de gênero, de raça, de classe, como elas tensionam essas relações, e existe uma corresponsabilidade, e com um viés social também, interdisciplinar e transdisciplinar e multidisciplinar. Como que também a justiça, como eu falei, en passant, diz respeito à saúde e à educação. Então, você tem um movimento grande, complexo. Isso é o que se visa. Aí nós temos o desafio de gestão de implementação, mas eu paro por aqui também um pouquinho, para a gente poder respirar, continuar respirando um pouco mais. Roberto, maravilhoso. Assim, a gente já está quase finalizando, na realidade, tem mais ou menos 5 minutos, mais ou menos, mas assim, maravilhoso essa perspectiva. Eu estou surpreendido, na realidade, com tanta
com tantas possibilidades como a JR pode trazer para diversos contextos onde há conflito, né? Envolvendo a todos, estabelecendo conexões com todos, cada um pegando a sua parte, né? Uma ponta da bandeira e segurando: essa parte é minha, essa parte é minha, essa parte é minha. E o quanto isso, de alguma forma, vai trazendo um novo significado para a experiência de ser cada um de nós, né? Um novo significado para a experiência de ser você, de ser eu, e o quanto isso nos traz um movimento de humanização profunda, porque a gente tem uma tendência muito grande de olhar para duas pessoas que estão gerando conflito sempre do lugar da criança, né? São duas crianças que carregam muitas histórias, muitas crenças, e que estão pleiteando do outro algo que o outro não pode dar, que o outro não pode estabelecer como informação, né? E o quanto recursos como esse podem, sim, estabelecer um novo significado. Isso é maravilhoso porque isso se torna talvez até uma missão de vida, né? Para mim, isso é uma missão de vida. Eu trabalho com autodesenvolvimento humano há mais de 20 anos. E isso, para mim, se tornou uma missão de vida, porque eu tenho aprendido muito em cada encontro que eu tenho. Eu sempre saio para trabalhar e falo para mim mesmo assim: o que é que eu vou aprender de novo hoje? Né? O que é que eu posso melhorar como ser humano hoje para que eu possa facilitar ainda mais outros processos que vão chegar até mim, que o fluxo, a ressonância vai trazer até mim, para que a gente possa ser um bom facilitador, né? Que a gente possa facilitar sempre um movimento que venha trazer paz, de fato. Mas eu sempre digo assim: isso começa comigo mesmo. Isso começa com a autofacilitação, começa com o processo do autoaprendizado, da autorregulação, no sentido de compreender melhor a minha história, de compreender qual é o meu lugar dentro da vida e das relações diversas, né? E eu fico, Egberto, muito feliz mesmo pelo fato de você, ser humano, né, tá levando com muito embasamento para dentro do contexto que é seu trabalho, algo tão significativo que é o resgate do ser humano, é o resgate do melhor de cada um de nós, né? O resgate daquilo que me faz ter autonomia, que me faz crescer, né? Me faz me tornar adulto e que me faz estabelecer um movimento único de poder olhar para mim e dizer: uau, eu fiz algo de bom. Eu pude fazer algo de bom, mesmo que a vida tenha me mostrado outros aspectos, né? Então, assim, na verdade, eu gostaria que você já finalizasse a tua fala, porque a gente tem mais ou menos umas 4 minutos para poder falar. Mas, cara, muito feliz. Vou agradecer 1 milhão de vezes a Kátia depois, tá? Porque nos colocou e nos conectou e trouxe para as pessoas que estão assistindo aqui a gente hoje uma live maravilhosa. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Luciano. E eu começo agradecendo a doutora Kátia também pelo convite, por conexão, e ao seu filho Fábio, que também me deu um suporte maravilhoso e uma acolhida para que eu pudesse estar aqui tecnologicamente falando com você, com todos e todas. E queria também agradecer a todos que estão nesse caminho. São muitos juízes, né? No estado de São Paulo também temos assim juízas e juízes assim que estão realmente avançando nesse movimento, promotores e promotoras, defensores e defensoras, né, advogados e advogadas, né, assim, e tantos outros psicólogos, assistentes sociais que estão criando essa sinergia necessária, né, para que a gente realmente materialize, enfim, essas práticas, né, que a gente vá realmente com um aumento de consciência, né, para além do certo e errado, né, e porque é a coisa certa, vamos dizer, não vou usar esse termo, mas é porque é o que se deve ser feito, se colocando a serviço realmente de uma justiça com o outro e não sobre o outro. Eu queria dizer que o Conselho Nacional de Justiça também já tem normativa nesse sentido, a Corregedoria de São Paulo, e existe alguns, isso não está ainda disseminado, né, para todos os locais, né, alguns fóruns, algumas comarcas no interior de São Paulo e em outros estados. Tem estados com muitos avanços significativos, né, que precisam ser também reconhecidos. Então, é uma questão, se nós vamos realmente se desviar do caminho, espero que não, né, porque esse orar e vigiar o tempo todo, mas eu acho que é uma questão, se a gente manter realmente atento aos princípios e valores da justiça restaurativa,
né, vai depender dessa atenção, dessa humildade, desse respeito e de uma qualidade que alguns que estão há mais tempo nessa senda, como o professor Roy Ozer, que é um americano maravilhoso, a professora Kay Premis, que é uma canadense, e tantos outros, né, falam uma qualidade de se maravilhar com o mundo ao deixar que a vida nos leve, né, estando, né, nesse lugar do centramento, da leveza, né, que a gente consiga avançar e ressignificar realmente as nossas atuações, antes de tudo como seres humanos, mas como profissionais, né, e como, no caso específico, como operadores do direito. Então, também a minha fala final de agradecimento, de gratidão, e muito obrigado também pela sua acolhida, né, e que ter permitido, né, que essa fala fluísse da forma que fluiu. Obrigado, Luciano. Sim, foi maravilhoso. Eu acho que a vida ela nos traz pessoas e experiências para que a gente possa crescer, que a gente possa aprender, né? E hoje eu aprendi muito, não só pelo que você falou, mas pelo que você transmitiu a nível de energia, a nível de intenção, a nível daquilo que a sua fala trouxe, que fez muito sentido para mim, né? Eu acho que fez sentido para muita gente que assistiu a gente hoje. Isso, como eu te falei, me motiva a ser melhor, né? Respirar e ser melhor, e dormir e ser melhor, acordar e ser melhor, me relacionar e ser melhor. Temos essas informações registradas dentro da gente de que podemos ser melhores, mas nos esquecemos disso, né? Simplesmente nos esquecemos. Então, esse tipo de papo reto que você trouxe hoje nos lembra de que podemos sim ser melhores. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a Kátia por ter nos conectado também, e a todos vocês que vêm assistindo diariamente as nossas lives. A minha gratidão pela sua participação, as pessoas novas que estiveram aqui hoje. Também segue aí a página do Instituto Luciano Alves, segue também o Instagram do Heriberto, que deve ter muitas coisas legais e interessantes para que a gente possa aprender mais. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fico feliz por poder estar me proporcionando e proporcionando a vocês papos retos como esse aqui de hoje e tantos outros que a gente já experimentou nas lives anteriores. Amanhã a gente tem um encontro às 19 horas, tá? Com a doutora Carla, onde a gente vai falar sobre o aspecto da advocacia sistêmica no âmbito da cooperação, para que a gente possa ampliar um pouco mais a nossa percepção de que forma, de que lugar que a gente pode cooperar de fato, sem interferir na experiência humana do outro. E o quanto isso, como o Egberto falou, tem muito trabalho pessoal para ser feito e muito trabalho coletivo para ser feito. Consequentemente, isso é um processo de trabalho de formiguinha, é uma formiguinha Egberto, uma formiguinha a Vanessa Alfiero, outra formiguinha, né? Várias pessoas, Luciano e outras pessoas que estão nesse movimento maior chamado Vida e que de alguma forma estão estabelecendo uma rede de amor e de respeito muito grande e de cooperação, na realidade, né? Então, assim, a minha gratidão a você que fez parte hoje, multiplique essa live para muitas pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso, né? vindo dos seres humanos, e que todos nós que estávamos aqui hoje formamos uma grande rede e que essa rede possa, de alguma forma, despertar dentro de cada um de nós o melhor da gente e que a gente possa florescer, né? Que a gente possa exalar o melhor, florescer a cada dia, não é apenas um dia, um momento, a cada dia, fazer esse movimento diariamente é uma prática de exercício diário, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, abraços luminosos e até amanhã às 19 horas na nossa Maratona da Transformação. Lembrando que essa live de hoje vai estar disponível amanhã lá no canal do YouTube. Se você quer rever ou encaminhar essa live para alguém, você pode acessar através do canal do YouTube, e que todas as lives anteriores também estão disponíveis lá, né? Essa é a iniciativa do Ila, do Luciano, do Egberto, de todas as pessoas que estão assistindo a gente e que, de alguma forma, estão contribuindo para disseminar um conteúdo de qualidade, um conteúdo significativo para que a gente possa passar por essa fase, porque a vida está empurrando todos nós
para um novo significado da experiência de ser cada um de nós. Então, vamos aproveitar esse momento de agora, dessa pandemia do medo, e criar uma pandemia de amor e de respeito pela vida e por cada um de nós. Egberto, um beijo no seu coração, gratidão pela sua presença, gratidão por tudo e até breve, se assim for, tá? Gratidão por tudo, amigo. Fica com Deus. Obrigado, Luciano.